Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs, aqui do YouTube e também do Facebook. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para nós darmos continuidade, então, à nossa série do Peregrino. Eu estou aí fazendo essa série faz algum tempo e é uma série que, então, relata a vida de cristão, um peregrino rumo à cidade celestial. Uma alegria estar aqui com você. Meu nome é Eduardo e eu convido você aqui no YouTube a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Também se inscrever no canal no YouTube. E também nós temos o canal no Facebook, Refletindo a Mente de Cristo. E tenho também o meu Facebook, Eduardo Bonini, onde você poderá estar ouvindo também esse vídeo. E se quiser me seguir lá, fique à vontade. Ok? O conteúdo desse canal é um conteúdo cristão, bíblico, onde visa sempre a glória de Deus. Não há no canal Refletindo a Mente de Cristo outro intuito a não ser nós glorificarmos a Deus através da mensagem expositiva da Palavra de Deus. Eu, como um servo de Cristo, como cristão, meu intuito é levar a Palavra de Deus até você. Então, eu convido você a ficar comigo, estudando um pouco essa série do livro do Peregrino. Sempre nós podemos tirar algo para a nossa edificação espiritual. Então, nós estamos onde cristão e fiel, eles estão nas montanhas deleitáveis, sendo discipulados ali pelos pastores. Vi que foram conduzidos até o topo de outra montanha chamada Cautela, e os aconselhou a olhar para longe. Cristão e esperançoso, eles estão então sendo discipulados pelos pastores, sendo ensinados por eles ali. Um ponto adequado para ver onde tinham estado e o que poderia lhes ter acontecido com eles se não tivessem escapado do castelo da dúvida. É bom olhar para o passado e estar alerta com relação ao futuro. Então, nessa montanha chamada Cautela, eles são convidados a olharem para o horizonte que eles deixaram para trás. Ao olharem, eles viram que vários homens subiam e desciam entre os sepulcros que estavam ali. Perceberam que tais homens eram cegos, porque algumas vezes esbarravam nas tumbas e não conseguiam sair do meio delas. Cristão perguntou: o que significa isso? Os pastores explicaram: vocês não viram, um pouco abaixo das montanhas, alguns degraus que conduziam a um prado no lado esquerdo do caminho? Eles responderam que sim. A seguir, os pastores disseram: esses degraus conduzem diretamente ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante desespero. Esses homens e apontaram para aqueles que caminhavam entre os sepulcros, certa vez estavam em peregrinação, como vocês agora estão, até que chegaram àquele local acidentado com aqueles degraus. O terreno no caminho correto era muito acidentado, por isso decidiram seguir pelos prados. Lá foram capturados pelo gigante desespero e levados ao castelo da dúvida, onde foram mantidos no calabouço por um período. Finalmente o gigante feriu seus olhos e deixou-os vagando entre as tumbas até o dia de hoje, para que as palavras do sábio se cumprissem. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Provérbios 21:16. Então os pastores eles mostram para cristão e esperançoso o fim daqueles que eles entraram pelo caminho errado, seguiram o caminho errado, acabaram então fazendo essa escolha por causa que o caminho certo ele era muito dificultoso, e ao seguirem o caminho errado, eles acabam encontrando a perdição, eles acabam se perdendo. E quando isso acontece, parecia que estava tudo bem, quando na verdade não estava,
se perdendo, eles, como cristão esperançoso, acabam então enfrentando tempestade, enfrentando também uma sonolência muito grande, e assim também, como cristão esperançoso, são capturados pelo gigante desespero e vão parar no castelo da dúvida. Só que cristão esperançoso, eles receberam o livramento de Deus, porque Deus teve misericórdia deles, como nos relata John Bunyan, e os deu o livramento naquele castelo. Mas não foi da mesma forma com esses que estão aqui no relato. Eles, infelizmente, caíram diante do gigante desespero, tiveram seus olhos vazados e ficaram vagando então entre os sepulcros mortos. O que isso mostra para nós que nem todos que saem do caminho verdadeiro, eles conseguem voltar. Isso porque Deus é soberano e sabe todas as coisas, mas também porque muitas vezes as pessoas, elas infelizmente não são eleitas, não são chamadas por Deus e acabam então se desviando, porque aquele que verdadeiramente é chamado por Deus, se ele se desviar, o Senhor o chamará de volta e o capacitará a se firmar de novo no seu caminho. Então saiba que a sua parte como cristão para com aquela pessoa que está parada na fé, você deve fazer, ou seja, tentar ajudá-la. Mas você deve entregar essa pessoa para Deus, sabendo que Deus é soberano e Ele conhece todas as coisas. Muitas das vezes, as pessoas param na caminhada e insistem muitas vezes com elas, e elas acabam sempre desprezando a mensagem. E muitas vezes os crentes, eles não entendem por quê. É porque essa pessoa, ela ou Deus ainda não abriu os olhos dela, ela é uma eleita, mas Deus ainda não abriu os olhos dela para a salvação, ou porque infelizmente ela se converteu somente na emoção, somente por um apelo, somente por uma forçação para ir à frente, e não por uma real convicção do pecado. Então isso é muito importante nós termos em mente, porque quando não há uma verdadeira conversão, isso acontece. Às vezes se vê pessoas que se batizaram, deixando os caminhos do Senhor, voltando às velhas práticas. E aí muitos perguntam, mas ele não estava na igreja? Ele não estava frequentando os cultos? E a resposta é essa. Muitas vezes essa pessoa, ela não é um eleito. Ela se converteu somente na emoção. E nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas, elas na emoção, elas acreditam, elas sentem um remorso, porém elas não são realmente salvas por Deus em Cristo, mas sim somente passam por um período ali de temor, de medo da morte, de um certo senso do pecado, e daqui a pouco aquela emoção, aquele temor, aquele senso do pecado passa, e a pessoa então ela perde o gosto por Cristo, perde o gosto pela igreja e se volta às velhas práticas. Esses aí, eles não foram chamados, ou Deus está permitindo para que assim dessa forma aconteça, e quem sabe mais adiante Deus levantará. Porém, aquele que verdadeiramente foi salvo, ele tem uma verdadeira conversão, ele abandona verdadeiramente as velhas práticas. E aqui nós temos uma grande diferença daquele que muitas vezes ele não é verdadeiramente salvo, porque muitas vezes até esse que não é verdadeiramente salvo se batiza, frequenta a igreja, mas você vai ver que não há uma mudança real, não há uma transformação real de vida naquela pessoa. Vi em meu sonho que os pastores os conduziram para outro lugar no fundo do vale, onde havia uma porta do lado da encosta. Abriram-na e viram que era um local muito escuro e cheio de fumaça. Também ouviram um estrondo como um ruído de fogo, grito de tormento e odor de enxofre. Cristão quis saber o que era aquilo. Os pastores responderam: esse é outro caminho para o inferno.
Esse não é o primeiro que nós tínhamos visto então anteriormente, que levava ao castelo da dúvida, do gigante desespero. À beira da estrada, no vale da sombra da morte, ele descobrirá um caminho para o inferno, mesmo no portão do céu. Então esse caminho aqui, ele é um caminho que leva ao inferno diferente, que é mais perto das mansões celestiais, mais perto do céu. Geralmente os hipócritas seguem por aqui, como aqueles que, como Esaú, vendem o direito de primogenitura, como aqueles que, como Judas, vendem seu mestre, como aqueles que, como Alexandre, blasfemam do evangelho, como aqueles que, como Ananias e Safira, mentem e dissimulam. Esaú vendeu a sua primogenitura por um simples prato de lentilhas. Na época de Bunirã, os cristãos se opunham à igreja e ao Estado. Chamavam o livro de oração de prato de lentilhas. Os indivíduos que estavam comprometidos com a religião do Estado eram comparados a Esaú, pois tinham vendido as coisas espirituais para ganhar as materiais. Sobre Alexandre, podemos ler Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1 e 20. Então, o que é esse outro caminho? Esse outro caminho é aquele caminho que as pessoas elas estão pensando que estão bem pertinho do céu, quando na verdade estão totalmente distantes dele. É uma falsa certeza de salvação. Conserva a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio da fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ananias e sua esposa Safira mentiram sobre a adoção a Deus e morreram. Mentiram sobre sua doação a Deus e morreram por causa de sua hipocrisia. Atos 5, 1, 11. Esse outro caminho é um caminho que as pessoas chegam bem perto, mas é um caminho de hipocrisia. Ou seja, elas pensam que chegam bem perto. Tem muita gente que se auto-engana, auto-ilude pela sua religiosidade, pensando que estão perto, quando na verdade não estão. Estão longe da verdade. E quanto mais tempo elas permanecem assim, mais difícil será elas então retornarem ao caminho. Se elas não forem realmente eleitas e chamadas, não retornarão de forma alguma. Essa é a verdade. Geralmente, os hipócritas seguem por aqui, como aqueles que, como Esaú, venderam o direito de primogenitura, como Alexandre, blasfemam do evangelho, e dissimulam como Ananias e Safira. Em seguida, esperançoso, perguntou aos pastores: cada um deles esteve na peregrinação como nós, não foi? Pastores: sim, e estiveram no caminho por um longo tempo. Esperançoso: até onde foram na peregrinação quando miseravelmente se perderam? Pastores: alguns foram mais longe do que essas montanhas, e alguns não chegaram até aqui. Então os peregrinos falaram entre si: melhor clamar ao poderoso pedindo forças. Pastores, sim, vocês precisarão usar essas forças quando as pedirem. E o verdadeiro salvo, ainda que pareça estranho falar, o verdadeiro salvo ele vai perseverar até o fim. Aquele que verdadeiramente foi chamado pelo Senhor, ele vai perseverar até o fim. A certeza da salvação, ela é para os salvos. Então, essa é a diferença daquele que não persevera, daquele que persevera. O que persevera é porque ele verdadeiramente foi salvo, foi transformado. E normalmente aquele que é salvo e transformado, ele é humilde, ele é dependente do Senhor. Ele tem certeza da sua salvação, mas ele sabe que não veio a salvação por ele mesmo. A salvação pertence ao Senhor. É uma dádiva do Senhor. O Senhor nos vivificou estando nos mortos em ofensas e pecados. E a pessoa verdadeiramente salva, ela tem certeza de que ela foi salva por Deus não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus conquistados na cruz do Calvário e aceitos perante o Pai.
que através de Cristo reconciliou essa pessoa com ele e tornou-a filha de Deus. Mas o filho de Deus, ele sabe que ele é filho de Deus não pelo seu mérito, não pelo seu braço, não pela sua força, mas pelo braço, pela força, pelo poder de Deus na vida dele. Isso é muito importante você ter em mente. A segurança da salvação, ela é necessária para o cristão, mas a humildade acompanha essa segurança da salvação. Nesse momento, os peregrinos desejaram seguir seu caminho, e os pastores concordaram, acompanhando-os até o fim das montanhas. Ali, os pastores disseram uns aos outros: Vamos mostrar aos peregrinos o portão da cidade celestial, se conseguirem ver pelo telescópio. Agradecidos, aceitaram a sugestão. Os pastores os conduziram até o topo da colina, chamada Limpa, e lhe deram o instrumento para visualizar o portão. Nessa visão, cristão esperançoso tiveram um vislumbre da cidade celestial. É a fraqueza de nossa própria natureza que nos impede de ver como deveríamos. O cristão, então, esperançoso ali pela graça, tiveram um vislumbre. Nós, muitas vezes, pela nossa fraqueza, não enxergamos o que está preparado para nós. Mas, pela graça, devemos pedir: Senhor, me mostra, me dá um vislumbre para que eu vença as tentações e as ciladas e tantas lutas e provas nessa terra, tendo certeza e convicção da minha salvação. Eles tentaram olhar, mas a recordação das últimas coisas vistas com os pastores fizeram-lhes as mãos tremerem. Por causa dessa dificuldade, não podiam olhar firmemente através do telescópio. Porém, ainda assim, conseguiram ter um vislumbre do portão e da glória do lugar. Em seguida, seguiram a sua jornada cantando: Os segredos pelos pastores são revelados, os quais, por certo, dos homens são escondidos. Vem aos pastores e encontrarás então coisas profundas, misteriosas que escondidas estão. Quando chegou o momento de partir, um dos pastores entregou-lhes um mapa do caminho, outro alertou sobre adulador, o terceiro recomendou que não dormisse no terreno encantado, e o quarto desejou que Deus os acompanhasse. Então acordei do meu sonho. Então, cada um dos pastores fez uma recomendação para cristão esperançoso, para que eles pudessem, com prudência, continuar a sua jornada. Ok? Então, esse foi mais um episódio da nossa série do Peregrino Cristão Esperançoso, aconselhados pelos pastores. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço então que você apoie o canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube, aqui em cima, nome Refletindo a Mente de Cristo. Também eu tenho um blog, o blog é Refletindo e Aprendendo a Palavra. Também você é convidado a visitar o blog. Sempre terá ali estudos novos que eu posto semanalmente. E para encerrar, eu quero ler uma passagem sobre a nossa vocação. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 2. Verso 3 em diante. Na Almeida Corrigida e Fiel. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Quem nos deu tudo, segundo o seu divino poder? Deus, através de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vós também, pondo nisso tudo que recebemos, a salvação, o perdão, a nova vida, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraterno, e o amor fraterno ao amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe e havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra para você: siga a sua vocação, a vocação que Deus lhe deu em Cristo Jesus, para que em momento nenhum você olhe para trás, olhe para o lado e perca o seu foco. Ok, meu irmão, minha irmã? Meu amigo, minha amiga, que também assistiu esse vídeo, que Deus abençoe tua vida e se inscreva no canal Refletindo a Mente. Cristo abençoe. Ok? Desde já eu agradeço você ter estado comigo e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau. Deus abençoe.